todos. Muito obrigada por terem acolhido o meu pedido. Eu pedi como cidadã para falar sobre a água, porque a gente está vivendo um momento muito especial em São Francisco do Sul. Eu, ano passado, estive em Joinville, ajudando meu filho a passar no vestibular. Então, eu estive um pouco afastado, mas nunca longe. Aqueles que tiveram saudade de mim, estou aqui. E aqueles que não queriam me ver, tem que dizer, voltei. Voltei com muita vontade. Não de agir politicamente, de fazer a política partidária, que hoje não era isso que eu queria fazer. Estou aqui como cidadã para falar sobre o Dia Mundial da Água e sobre a questão de São Francisco do Sul. O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU, foi decretado dia 22 de março, desde a Rio 92, na verdade. E esse dia foi criado para que a gente pudesse discutir a questão da água no lugar onde a gente vive, junto com as pessoas que decidem. Por isso, eu pedi para vir falar com vocês. Vocês vão ter um poder de decisão muito grande na mão agora, e vocês têm que pensar na sociedade como um todo. E quando a gente fala de água, a gente tem que pensar em 500 anos, em 100 anos, em 50 anos. E quando pensar em 35 anos, pensar muito seriamente tudo que pode acontecer daqui para frente. A ONU considera a água potável um bem econômico, mas ela adverte ser prejudicial lidar com esse recurso natural segundo as leis de mercado. Isso quer dizer que a água não se vende. A água se comercializa. Todos os municípios do litoral tiveram problemas de abastecimento no verão. Itapema, a água é privatizada, faltou água como aqui. A questão da água, ela não é uma questão que tem que ser discutida rapidamente, ela tem que ser discutida a longo prazo. Em São Francisco do Sul, historicamente, a gente teve falta d'água. A gente teve, no passado, que usar a Ilha da Rita para abastecer navio com água, porque aqui nós não temos manancial suficiente. Nós temos pouca água, apesar de a gente estar cercado de água. A melhor água que nós temos é a água do Saimirim e Mirinzinho. Agora eu vou tentar resumir uma história. Dizer que nos anos 90 foi feita a primeira travessia da água, uma atitude muito sábia e muito corajosa do prefeito Godofredo da época. A maioria dos mananciais fica no continente, no distrito do Saí. O melhor de todos é o rio Saimirinzinho e Mirim, que também abastece Itapuá. Existem vários estudos, a própria Samay, a prefeitura, ao longo dos anos, a Vega, a Casan, todos pagaram estudos. Nós temos acesso a muitos desses estudos e posso dizer, nós temos muitos riachos, muitos ribeirões, mas quando a gente tem estiagem, a gente quase não tem água. Essa é a realidade. Desde a implantação da siderúrgica Verde do Sul, a América se manifestou muito vigorosamente, porque a gente iria perder o nosso manancial, que era a nossa reserva para o futuro. Vê que hoje a gente já usa esse manancial, o futuro não chegou, o futuro é hoje. A gente ainda tem muita gente para crescer nessa cidade, muita gente para vir morar aqui, muito desenvolvimento pela frente. Quando a gente viu o EIA-RIMA, já previa, e está escrito no documento que eles pagaram, que ia haver conflito de uso no futuro. Já existe esse conflito de uso faz muito tempo. A vazão desejada pela Vega do Sul na época, ela era maior do que a soma de todas as ligações de água que tinha em São Francisco do Sul. Nós alertamos as cidades, a doutora Edna ajudou muito naquela época, quando a gente foi ganhar com o Ministério Público Federal, com a Justiça Federal, os documentos da Casan. Eu não consegui achar a foto, mas são pilhas assim, ó, 2 pilhas enormes, que era o projeto da Estação de Tratamento de Água da Casan, que foi feito com dinheiro público nosso. Era do Estado, não era do município. Aquilo custou mais de 10 milhões de reais. E nós conseguimos entrar com uma ação em 2001. Essa ação ocorreu durante muito tempo. Eu vi algumas coisas que a gente foi descobrindo ao longo desse tempo. Enquanto a gente pesquisava, a gente achou muitos absurdos. Os exemplos que estavam no contrato e nos protocolos secretos. Estava escrito assim:
o protocolo entre a Vega, a cidade de São Francisco, o estado de Santa Catarina e a Casan. E dizia assim, ó, em nenhuma hipótese a Vega deverá receber tratamento menos favorável do que atribuído a qualquer consumidor da Casan, para fins de fornecimento de água. Não existe isso. Existe uma lei, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que diz que a água deve ter usos múltiplos. Ela nunca pode servir a uma única atividade. E existe uma coisa que chama os princípios de uso da água. E o primeiro princípio, ele é o principal. A água serve primeiro para os seres humanos, para matar a sede da gente, pessoas. Em segundo lugar, para os animais. Quando fizeram essa estação de tratamento separada, essa captação separada, o que aconteceu? A gente tinha falta d'água aqui. Em 2003 ou 2004, a gente teve uma estiagem muito forte. E aí, numa reunião aqui em São Francisco do Sul, que era véspera de eleição, dentro da... não sei se foi no Cruzeiro, mas assim, era uma reunião que teve aqui da SDR. Decidiu-se, de uma forma informal, fazer uma ligação entre aquele duto da Casan e o Samai. Porque a gente estava sem água e no futuro ele não tinha chegado, aquele que estava previsto nos estudos. Ele era para muito longe. Todo estudo, quando fala em futuro, é para daqui a 10, 20 anos, 30 anos, que tinha lá a projeção do número da população, do crescimento. Lembrando também que o Saimirim, ele serve a Itapuá, que é uma cidade que desenvolveu para caramba, teve época que foi a cidade que teve o maior crescimento demográfico. São Francisco do Sul também tem crescimento demográfico, toda a cidade do litoral tem. Toda a cidade do litoral tem problema com água. Então, a decisão foi, nós fomos para a justiça, conseguimos pegar muito documento, e nesses documentos a gente foi vendo essas loucuras. Tinha uma cláusula de confiabilidade, que era o contrato da Casan, da Vega, do Samai e de São Francisco de Santa Catarina. Tem que dizer que o seu Jacó foi o único que não assinou. Não sei se ele não foi convidado ou ele foi o homem que chega para não assinar uma coisa dessa. Que dizia assim, enquanto tal não for exigido por qualquer autoridade brasileira, as partes não revelarão a terceiros qualquer informação relativa ao mesmo ou ao protocolo. Esse documento nós conseguimos através da Assembleia Legislativa, através do Dionei, que era deputado. Senão a gente nem saberia do contrato, nem da outorga que a água de São Francisco, a prefeitura tinha dado. E isso foi uma traição com São Francisco. Eu não estou aqui falando mal da Vega. Uma empresa pode se estabelecer, deve, ela tem a política dela. Quem tem que defender a cidade são vocês, somos nós. É isso que eu estou pedindo. Eu, às vezes, sou mal entendido, e as pessoas fazem para falar mal de mim, porque parece que eu estou falando mal da empresa. Eu não preciso, a empresa não tem cara, a gente não sabe nem de quem ela é. Ela é uma multinacional, que se tem um indiano que é o presidente. Quanto tempo eu tenho? Não, e assim, ó. Então, já aparecia também uma cláusula que era a terceira, que diz assim, a intenção de privatizar aparecia aqui. Fica também autorizada a concessionária a firmar contrato de subconcessão com o setor privado mediante licitação. Quer dizer, podia a Casan fazer uma subconcessão. Hoje, a gente não teria nem discussão de privatização de Samai, que não ia adiantar em nada. A gente ia ficar com a nossa poça d'água daqui e mais algumas corredeiras lá do outro lado e tentando guardar água na bacia quando chovesse. Essa que é a verdade. A gente tem um manancial rico, bonito, de água de excelente qualidade, que a empresa escolheu, isso está nos estudos, porque era a água mais leve que tinha, a água mais limpa que tinha. Então, a água boa se dá para uma empresa poluir, e a água ruim a gente limpa, trata, gasta para beber. Isso está errado. Isso está errado e isso é um princípio que a gente tem que discutir. Eu não estou aqui brigando com ninguém, eu estou assim pedindo, vamos pensar, porque todo mundo precisa de água para viver. O único líquido que a gente não consegue substituir, a gente pode fazer derivado do petróleo, pode substituir, qualquer combustível pode substituir, mas a água não. E a água é caro, a água deve ser valorizada, mas a gente tem que pagar preço justo sempre por ela. Essa concessão era de 15 anos e ficando prorrogada